Oi, Isa. Oi, Saul. Oi, gente. Tô dando uma esperadinha pra galera entrar, tá bom? Enquanto isso, vocês vão me olhando, né? Porque eu não tenho como olhar vocês. Ai, baby. Oi, meu povo. Nívia, que bom que você voltou. De Assis. Pleníssima, Saul. Virei blogueira agora. Meu filho, ninguém me aguenta. Passei até batom vermelho pra encontrar com o Emiliano. Viu, Emiliano? Tá especial o negócio. Meia hora me arrumando pra te encontrar. Oi, Emily, pede pra. Oi, Li. Pede pra eu te colocar aqui. Ou eu tento. Deixa eu tentar te colocar, vai. Lindo, Emily. Uau, Emily, viu? Ah, gente, olha ele também. Colocou roupa de oncinha. Tá Opa, muito bonitinho. começa E pra os quadros, né, gente? Vocês podem ver que, né? Excesso de quadro parou aqui e ficou nas duas casas. Então, Yayade, obrigada, Eliana. Vou investir no batom vermelho esses dias, pra ver se dá uma animado. aquele toque, né? Eu olhei e tá torto esse quadro. Atrás, tem que arrumar. Ai, não olha os meus, não, pelo amor de Deus. A Ju acabou de entrar, a Ju tá pedindo, tem uma semana, uma live pra eu falar dos meus quadros. Até hoje eu não fiz. Vou fazer, viu, Ju? Vai chegar esse momento. Olha lá a camisa de oncinha fazendo sucesso, Emiliano. Nossa, gente, uau. Ai, Eu tive que produzir, hoje né? eu não sei fazer esse negócio, gente. Vocês conseguem fazer isso? Ah, não. Pintar o cabelo. Meu filho, meu cabelo vai ficar branco até agosto, que é quando a gente vai sair dessa quarentena, eu acho. Então, eu vou ficar com o cabelo bem branquinho, você não vai nem me conhecer. Gente, olha, Eduardo não quer saber de mim. Aí, Emiliano tá na live. Olha, cadê Eduardo lá? Ó? Aparece, gente. Ai, pessoas maravilhosas entrando. Ai, Ô, gente. Emiliano, vou ter que arrumar uma camisa de oncinha pra mim também. Tô frustrada, assim, muitos comentários sobre a camisa de oncinha. Olha, ai, tá todo mundo aí. Térrimos. Oi, Gil. Oi, Emily. Vamos começando então, que eu acho que já tá dando pra galera entrar. Uhum. Então, moçada, boa tarde. Estamos aqui para mais um dia de talk show. Então, queria mesmo agradecer. Quem está vindo aqui todo dia já está um pouco cansado de ouvir isso, mas a gente está aí com excesso de lives nesse momento. Mas também está sendo bem legal fazer essas lives aqui no Temporal. A gente tem aprendido e trocado muitas ideias juntos e juntas e juntos. E aí, eu queria só contextualizar para quem não entrou ainda, rapidamente. Eu mantenho um grupo de pesquisa. Aqui, Emiliano, teu áudio tá meio baixo, solta o gogó. Eu acho que eu vou Alguém colocar. falou, Lucas? Eu acho que eu vou colocar o. É, tá. Então, assim, eu mantenho um grupo de pesquisa chamado Dramaturgia do Corpo e Espaço, que hoje é vinculado aos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará. E o Temporal é um projeto de extensão sobre improvisação e composição em tempo real que a gente mantém vinculado aos trabalhos do grupo e vinculado aos cursos também. Tanto o Temporal quanto o grupo de pesquisa, eles já existiam na época que eu dava aula em Uberlândia, né? Foi um projeto que eu trouxe de lá para cá, eu dava aula lá na Federal de Uberlândia antes. E a gente está essa semana, a partir de hoje até sexta, falando sobre um livro que é uma abordagem sobre improvisação em dança contemporânea. É este.
que eu editei, a capa é do Emiliano, foi ele que fez a capa. E a gente tem artigos das pessoas que faziam parte do grupo de pesquisa naquele momento. Algumas delas, né? A Mari está aqui na live, o Jarbas que falou com a gente semana passada e a Paty que vai fazer uma live amanhã. São pessoas que mantêm ainda um grupo de pesquisa lá em Uberlândia, na Federal, né? Tem um substantivo coletivo também, que é um coletivo que eles continuam pesquisando improvisação. Mas eu e Emiliano seguimos outros rumos e comigo veio para Fortaleza o Temporal e o grupo de pesquisa e dramaturgia do Corpo e Espaço. E aí, essa semana, como o Jarbas já falou semana passada da pesquisa, né, que ele desenvolveu e compartilhou no artigo dele, essa semana as outras pessoas vão falar sobre os seus artigos dentro desse livro. Para quem não sabe, a gente está distribuindo o livro gratuitamente em PDF, então se alguém quiser, manda um direct com e-mail aqui para o @temporaldanca e a gente encaminha para vocês e ajudem a gente a divulgar, por favor, tá bom? Então é isso, gente. Vou apresentar o Emiliano, acho que ele pode falar um pouquinho mais dele também, porque o Emiliano é multiartista, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas tem formação inicial em arquitetura, ele é palhaço, começou a dançar no grupo de pesquisa, hoje em dia dança, é ator e pinta. Então, assim, Emiliano é multi-coisas, multifunções, multi-artista. E hoje em dia ele dá aula na Federal de Goiás, né? Tá morando na cidade de Goiás. Goiás velho. Não. Odeia que eu falei. Mas ele está em Goiás e fazendo um doutorado em Goiânia, né, Emily? Aí você pode falar um pouquinho mais. E aí, moçada, eu só queria dar 2 recadinhos. O primeiro é que a gente está deixando a live fluir organicamente até o momento que ela se finaliza. Então, normalmente quando dá uns 40 minutos, eu acho, o Instagram corta. Então a gente tem que ficar atento, porque vai chegar um momento que eu vou ter que interromper, porque vai cortar e a gente sai e volta, tá bom? E vocês podem ir fazendo comentários e perguntas, eu só peço para vocês me ajudarem e darem uma salvada, porque ele avisa, tipo, acho que 30 segundos antes que tá cortando, e às vezes eu perco algumas perguntas no meio do caminho, tá? E aí, se a gente tiver que voltar, pelo menos vocês já estão com as perguntas de vocês para refazer, tá bom? Então vamos nessa, Emily? Tô tentando arrumar meu telefone. Aí, arrumei. Vamos nessa. Primeiro, agradecer a Ana o convite, né? De estar fazendo essa live. Eu nunca fiz isso na vida. Eu nunca falo no... Que uma quarentena faz, né? Eu nunca falo, nem no Instagram. Assim, eu posto muita coisa, muita bobagem. Mas eu nunca nem falo na internet. Assim, eu tenho um pouco de privações com isso. Mas a Ana convidou. Eu pensei, até falei pra Ana. Falei, nossa, Ana, é muita live que tá rolando. Mas eu acho que é pra gente conversar um pouco sobre o que a gente já produziu, produz e vai produzir, né? E como que se dá essas interfaces e essas relações, assim. Então, eu sou Emiliano, né? A Ana já tá aí, tá escrito. A Ana já falou tudo, né? Mas vou repetir algumas coisas. Obrigado, Luquito. Luquito falou que o áudio ficou ótimo. De áudio. Não conheço, mas já considero pacas. O que acontece? Eu sou arquiteto urbanista, minha formação inicial é essa, só que durante esse período de formação eu acabei trabalhando com teatro, assim, eu levei as duas coisas juntas. Isso acarretou com que eu, enquanto ator palhaço, acabasse virando cenógrafo, né? Fui cenógrafo da Universidade Federal de Uberlândia há muitos anos, 6 anos. Conheci a Ana nesse período e aí fui participar do grupo de pesquisa. Ela queria alguém que falasse sobre espaço, arquitetura e tudo mais. E era uma coisa muito mais no sentido de um olhar de fora, de cenografia e arquitetura. E eu acabei falando que eu ia dançar também, porque eu já trabalhava com improvisação em teatro e palhaço. Eu falei, de qual que é essa aí? Vamos ver de qual que é essa. Então, a gente, desde 2010, né, Ana? Nesses 10 anos que a gente se conhece. Nessa trajetória, assim, do temporal e do conectivo nós e tudo mais.
A Ana me chamou para falar de uma coisa que é algo que eu, durante um tempo, eu pesquisei. Eu também fiz mestrado na UF, eu fui orientando da Ana Mundim, né? E eu pesquisei essas relações de dança, composição em tempo real, arquitetura e cenografia. E aí, nesse livro, né, vou mostrar de novo, fazer propaganda, eu escrevi um artigo sobre... Vou ler o nome do artigo, que eu esqueci. Corpo e Arquitetura, a poética do espaço arquitetônico na dramaturgia e na composição em tempo real. Eu acho que esse artigo é um pouco... Acho que a minha dissertação ela ficou incompleta, assim, ela faltou uma conclusão do que de fato eu queria faltar. Acho que tinha uma coisa da minha maturidade enquanto pesquisador. Eu não era alguém acadêmico, assim, né? Todo o meu processo de academia ele foi muito mais prático, da vida, enfim. E aí foi difícil fazer esse mestrado para mim, mas foi importantíssimo, né? Tanto que hoje eu sou professor e isso deve ser muito em parte a esse mestrado, as orientações da Ana, fazer parte desse grupo de pesquisa. E aí eu escrevo esse artigo depois que a gente faz uma temporada, que a gente consegue um financiamento do Estado de Minas, quando existiam financiamentos para a gente poder circular né, com espetáculos sobre pontos retos e planos, e eu comecei a pensar sobre as reverberações daquilo e escrevi esse artigo, né? Que é um pouco para pensar qual que é esse lugar da arquitetura e da dança, né? Eu não sei falar o nome dela, a Dominique Dupuy, como que fala na francesa? Eu não sei falar o nome dela, não. Ela fala que dançar é tornar o espaço visível, né? E aí eu lembro muito da Jeanne Jacobs, que é uma urbanista, que fala que as cidades existem o balé das ruas, né? Eu acho que essas duas coisas, né, uma dançarina e uma urbanista falando, elas estão falando a mesma coisa, né? Que o espaço ele vai ser vivo com gente, com pessoas, né? Sem gente, sem ninguém ele se movimentando, não há espaço. É pura construção. Pode ser o que vai virar depois, não. Acabou. E aí eu acho que a sociedade é um pouco uma relação... A sociedade ela é meio que a grande coreógrafa das pessoas, né? Eu pensando nisso, assim, como que a nossa coreografia diária, né, desses corpos cotidianos, eles se entendem nessa sociedade e nessa arquitetura, nessa cidade. E como que os corpos não cotidianos, que são esses corpos em estado de jogo, estado de apresentação, estado de performance, eles encaram esse espaço, né? Ontem a gente teve uma live sobre a Anna Halprin e foi muito legal da Van, né? Porque a Van falou que a Anna Halprin ela começa a mudar, a pensar o que é ela enquanto bailarina quando se projeta a casa dela que tem um deck de madeira e ela vai dançar e vai ver o céu e tudo mais, né? Então o espaço é fundamental nesse processo de construção disso. Uma das minhas grandes dúvidas quando eu comecei na dança era o que era essa dramaturgia em dança, né? O movimento que se faz que se torna uma dramaturgia. E como que eu invento essa dramaturgia? Como que eu faço isso se eu estou na composição em tempo real, né? Não é mais o 5, 6, 7, 8 que a gente tem, né? Que a gente tem, e não é o que eu trabalho, não é o que o grupo de pesquisa trabalha necessariamente, né? Emiliano, Então, posso só fazer um parêntese aí? o tempo todo, Ana, você pode me fazer. Porque até legal, eu estava conversando com o Gil Gifone ontem sobre isso. Porque só para quem está assistindo, às vezes tem uma questão, porque o João Fiadeiro, que é um português, ele criou um método de trabalho chamado composição em tempo real. E essa expressão ela já era usada por vários improvisadores da área de música e de dança, né? E aí, quando ele cria uma metodologia com essa nomenclatura, praticamente todo mundo que começa a entrar em contato com a improvisação e pensar em composição em tempo real associa esse termo ao trabalho dele. O que a gente está falando aqui de composição em tempo real é a gente pensar a improvisação feita com o público em cena, em tempo real, né? Não tem conexão com o trabalho do João Fiadeiro, né? Que tem toda uma sistemática já organizada, enfim. A composição em tempo real que a gente está falando é pensar no que algumas pessoas chamam de composição instantânea, por exemplo, né? Que é realmente a gente pensar em dispositivos de trabalho para a gente acionar
e poder improvisar e criar essa dramaturgia em tempo real com o público assistindo, né? Não é uma coreografia pré-montada, tá? Só É esse isso aí. parênteses. Ana, pode fazer parênteses o tempo todo. Eu, inclusive, peço, viu? Para você me parentesiar. Então, eu estava falando disso, né? Como que se dá essa relação da dramaturgia na dança. E aí, eu, enquanto cenógrafo, enquanto arquiteto, quando eu comecei a dançar, eu comecei a pensar muito nisso, assim, que o espaço, ele dança com a gente, né? E o espaço dança no intérprete, o intérprete dança no espaço, né? E as duas coisas se estão o tempo todo misturadas, até porque a Ana estuda e tem um estudo bem aprofundado sobre corpo-espaço, né? Que aí já é outra coisa, eu não vou entrar muito nisso agora. Então, aí quando eu fui pensar sobre como que se dão essas relações na arquitetura, da arquitetura e do intérprete na composição em tempo real, eu fiquei pensando muito também no que me cerca e no que me atravessa, né? Eu também sou artista visual, e aí o Cildo Meirelles, ele fala uma coisa que eu acho bonito, que é que o espaço ele só se dá na participação, né? O Cildo Meirelles é artista visual brasileiro, que ele faz instalações que é exatamente para isso, para participar, né? Então, quando o espaço só se dá na participação, eu fico pensando que esse espaço só se dá na experiência, né? E aí, essa impregnação... E aí, não tem como a gente ficar além. Então, assim, se a gente começa a fazer alguma coisa a partir do espaço, o espaço também começa a se modificar a partir da gente, né? Eu acho que dão essas interfaces. E aí, porque o meu papelzinho tá aqui, eu prefiro ficar olhando assim, para eu seguir, porque eu tenho problemas de cabeça. E aí, como que se dá essa dança, né, desse corpo? E quando a gente fala de experiência, a Ana pode falar muito mais do que eu, né, das relações de experiência, né? O Bom Dia, ele vai falar que cada vez passa mais coisas da nossa vida e cada vez menos a gente experiencia essas coisas, né? Nesse mundo contemporâneo maluco de muita coisa, muita live, muita coisa, e a gente não para experienciar. E aí eu começo a pensar em como que se dá essa experiência, então, nesse processo da composição em tempo real, durante a performance, o jogo, seja lá do que a gente vai chamar isso, né? E como que é importante pensar nessa experiência, nisso, para a gente começar a dialogar com o espaço, né? Então, aí eu fico pensando que o Bom Dia fala, por exemplo, informações demais, né? Se tem muita informação, a gente tem que começar a fazer escolhas. E aí eu acho que uma das principais coisas do intérprete é a questão da escolha. E aí a arquitetura vai influenciar, o espaço, a arquitetura vai influenciar nisso, né? A gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, né? Esses dias todo mundo tá certo, porque tem que fazer um curso, porque tem que não sei o quê, porque tem os prazos, porque não sei o quê. E aí quando a gente está em cena na composição em tempo real, parece que também a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que ter... a gente tem que produzir, a gente tem que dançar, a gente tem que fazer 5, 6, 7, 8, dá 30 piruetas, um duplo scarpate, enfim, tem que fazer tudo isso em cena. E eu acho que o que vai puxar para a composição em tempo real é uma relação, para eu viver isso, é o teu prazer ali, né? Então a experiência também se dá no prazer, né? Como que é o prazer de estar em cena? Tem uma coisa também de acertar, a gente tem que acertar o tempo inteiro, né? Então aí quando a gente vai dançar, tem que estar o tempo inteiro acertando, 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 acertando. E a composição temporal a gente sabe que não é assim, o tempo é outro e a gente tem que vivenciar, né? Não tem o certo e o errado. E aí também tem uma outra coisa que a gente está sempre com falta de tempo, né, para experienciar as coisas. A gente sempre tem muita coisa. A gente tem uma agenda apertada, um planner, não sei o quê. E aí, na composição temporal, acontece um pouco o que está acontecendo agora, né? A gente tem um tempo para isso. E o que fazer com esse tempo? Por isso que eu acho que todo mundo está meio assim, desesperado com o que eu vou fazer agora nesses dias. Eu acho que é um pouco o que acontece na cena da composição em tempo real, né? Quando a gente está em composição em tempo real, o que eu vou fazer? Eu tenho 45 minutos e eu não tenho roteiro. E aí, o que eu vou fazer? E aí, eu acho que esse espaço da experiência é quando o Bodinha fala, agora eu estou experienciando e não estou deixando passar. Porque se eu deixar passar, os 45 minutos vão, e aí eu não tenho público, não tenho nada, vai ser
terrível, né? E aí, quando eu penso isso na arquitetura, da experiência, a arquitetura contemporânea, ela deixa de ter o foco na matéria e ela volta para o foco nas relações, né? E aí eu acho que e desmaterializa essa arquitetura e valoriza a experiência, né? Tem inclusive um livro muito legal, um livro do ano passado, que é do Guilherme Wisnik, que chama Dentro do Nevoeiro, que vai falar um pouco disso, assim, esse nevoeiro, o que eu vou viver, o que vai acontecer, né? E aí eu falo que a experiência do arquiteto não consegue estabelecer tudo, porque o corpo é além da arquitetura. E aí é muito o que acontecia com os arquitetos modernos, né? Tipo assim, Brasília, acho que é um exemplo para quem não é arquiteto muito claro. Assim, aqui é o comércio, aqui é o serviço, aqui você mora, aqui é o lugar do presidente, aqui você reza. E aí você não tem esquina, você não tem encontro, você não tem coisas. Tudo acontece ao mesmo tempo. Não, tudo não acontece ao mesmo tempo, tudo vai acontecendo muito diagramado. E aí parece que é muito controlado, né? E deu certo o Brasília? Não deu, porque as pessoas não dão conta disso, né? As pessoas precisam de esquina, precisam fazer outras coisas. E aí começam a fazer os trieiros no meio das praças, porque aquele caminho lá que o Lúcio Costa desenhou, que o Niemeyer fez, não dá conta da experiência. Então as pessoas começam a querer cortar esse caminho, começam a querer fazer outras coisas. Eu acho que isso é muita dança, né? Então, Isso tem um problema de transporte público lá, né? Que também dificulta muito a mobilidade das pessoas. E as distâncias são imensas para caminhar. Então, também essa relação de caminhar no espaço ou caminhar na rua é uma relação que as pessoas de Brasília têm muito pouco, né? Ô, Emily, já que eu interrompi, o Lucas falou ações retroalimentadoras, espaço-corpo, corpo-espaço, subjetividade de apreensão do espaço contemporâneo por diversas interfaces. Muito boa referência do Cildo. É isso. É isso. Inclusive o Cildo estava com uma experiência incrível o ano passado, né? Acho que fechou já acabou que era no Sesc Pompeia. Então. O Conrado tá falando para a Lica do Guilherme Wisnik. Esse livro do Guilherme é muito bom, gente. É bem legal, assim. Emily, só uma coisa. Eu não sei se alguém vai conseguir acessar, porque também quando eu fui já tinha acabado o catálogo. Mas acho que tem muitas das coisas da exposição lá do Sesc Pompeia, do Cildo, na internet, assim. Foi muito legal. Vale muito a pena ver. E Então, Ali tá perguntando o nome do livro do autor do Tempo do Nevoeiro. deixa eu pegar o livro ali que eu tenho. O Conrado respondeu aqui, Guilherme Wisnik. Vai pegar ali, já vem. Li, é esse livro aqui, ó. Dentro do Nevoeiro, Guilherme Wisnik. Eu vou escrever depois para você. É um livro bem legal, é um livro muito de arquitetura e arte contemporânea, sabe? Assim, ele faz uma interface dessas arquitetura, tecnologia e arte contemporânea, basicamente. Mas eu acho que reflete muito para a gente que dança, assim, para entender como que dá esse estado pós-moderno, assim, quebra do muro de Berlim, assim, como que isso acontece no mundo e como que isso vai afetar todas as relações tecnológicas, arquitetônicas e arte contemporânea, e como que a arquitetura, tecnologia e arte contemporânea vai ler isso, assim, ele lê o mundo a partir dessas três fases, é bem legal, assim. Emiliano, é muito louco, porque eu fico pensando dentro disso que você está falando também, e aí eu não sei como que você vê o espaço nessa relação, porque é muito impressionante também como nós somos seres humanos de hábito, né? E aí a gente está muito perdido nesse momento porque os nossos hábitos tiveram que se reconfigurar da noite para o dia. E aí você falando isso, né? Como que nesse momento a gente realmente tem esse lugar do mundo olhar para a gente e falar assim, olha, agora se coloca em estado de experiência, é isso aí que a gente tem para viver, né? E voltar a olhar para si, né? Cuidar um pouco mais de si, do entorno, da natureza. E aí é isso que você está falando. E de repente fica todo mundo já querendo entrar num sistema de produtividade de novo, né? Daí eu vi um vídeo de uma moça brasileira que mora na Itália, que eu acho que um monte de gente deve ter visto, falando dicas sobre como se organizar para não pirar. E é sempre assim, criar uma rotina, né? Então, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo aquilo, eu tenho horário para isso, eu tenho horário para aquilo, só que dentro de casa,
né? E eu fico pensando assim, gente, é muito louco como que a gente tem dificuldade de só ser no mundo, assim, né? Só estar. E eu não estou falando, né, de questões que são de uma ordem maior, claro, né? Questão do trabalho, porque a gente vive no mundo capitalista, então todo mundo precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para ter o que comer e pagar as contas. Então, claro que tem condições e condições no nosso país, principalmente por conta das diferenças sociais. Mas, enfim, tem uma coisa assim que as pessoas que podem, né, estar nesse momento também têm dificuldade de estar, porque a gente já está nesse sistema de produtividade o tempo todo, né? E eu fico pensando como que você vê isso em relação ao espaço, porque cada vez mais também a gente tem medo de estar na rua, né? Por conta de assalto, de não sei o quê, babá, babá. E aí, como que é vivenciar os espaços, né? A cidade de Fortaleza, as pessoas vivem com os carros trancados. Muita gente ainda tem gente que ainda, né, consegue andar de ônibus, mas com muito medo, tem muito assalto nos ônibus aqui. E muita gente andando de carro, com vidro preto, fumê, totalmente fechado, no ar-condicionado, som ligado. Quer dizer, que tipo de relação você tem com o mundo, assim, com o espaço, com o seu entorno? Enfim, né, com a vida. Parece que a gente sai de uma cápsula e entra em outra, assim. E é muito louco porque a hora que chega esse né, movimento e coloca a gente de fato numa cápsula completa e põe uma lente de aumento nisso, como a gente está vivendo de uma forma totalmente individualista, a gente se assusta, né? De olhar para a gente mesmo, da gente se olhar no espelho e ver o que a gente está fazendo, na verdade, com o nosso cotidiano, né? E aí tem só algumas coisas, já que eu te interrompi, que o Gil falou que o Dentro do Nevoeiro tem disponível pelo Google mesmo, que é a tese. Ele falou que não sabe se é diferente do livro mesmo, né? Se ele fez alguma modificação, Ele mas que tem modificou. disponível diálogos cruzados entre arte e arquitetura, né? Dentro do Uhum, Nevoeiro. uhum. Aí o Diego falando, né, essa dificuldade nossa de só ser que eu estava comentando, a Drica falando que também tem pensado nisso. Aí a Drica, reflexão super importante é poder refletir sobre questões sutis. E mandou um oi, M, para Oi, você. Drica. Não nos encontramos no carnaval, Drica, aquela loucura. Então, só respondendo, de fato é a tese do Guilherme, só que quando ele vai escrever, ele dá uma reformulada, ele dá uma enxugada, ele pensa outras coisas a partir disso. Assim, ele coloca outras referências, e tanto que ele demorou acho que uns 2 anos para compilar e fazer o livro mesmo, assim. Então o livro tem uma diferencinha da tese. Eu não li a tese, mas ele me falou que é um pouco diferente, sim. E aí, quando a Ana pergunta das coisas da cápsula, eu fico pensando muito também assim. Eu, enquanto o meu privilégio, né? Eu moro numa casa relativamente grande. Para mim, eu moro sozinho, né? Eu não moro com ninguém, o que está sendo ruim, né, nesse período, mas ao mesmo tempo aqui em casa é grande, né? Então eu tenho um privilégio de andar, de fazer as coisas, eu tenho uma confortabilidade. E a maioria da população brasileira não. Ela mora numa casa que ela divide, sei lá, 2 cômodos com no mínimo 4 pessoas ali, né? Então eu acho que esse momento é para a gente também pensar que espaço é esse que a gente está produzindo. E aí eu sempre falo, eles falam assim, o arquiteto tem que pensar, o arquiteto tem que pensar, tudo bem, o arquiteto tem que pensar assim. Mas o arquiteto do mundo hoje é o capital, né, gente? Então, como que se dão essas relações, né? Como que vai entender isso? Isso vai ter que mudar. Por exemplo, lugares que não bate sol. Aqui em casa eu fico tentando pegar um solzinho assim na janela e tal, assim. Mas isso a gente precisa toda essa coisa do sol, ventilação, luz, acústica e tudo mais, a gente está vivendo agora. A gente está sabendo o que está acontecendo, né? Então, a gente tem esse privilégio disso. E quem não tem esse privilégio disso, sabe? Como que se dá? Às vezes também, Ana, você fala das coisas de usar a cidade, assim, a gente... Eu não sei assim, eu moro numa cidade pequena e aqui a cidade é viva, a rua. A rua não tem ninguém passando, né? Então, como que se dá isso, né? E eu acho que da década de 2010 para cá começou um forte ocupação nas ruas, né? Isso em diversas fases, assim.
Não sei, Fortaleza tem uma coisa que eu acho que é extremamente democrática, é praia, né? Todo mundo vai pra praia, pobre, o rico. Lógico que aí divide, assim, tem a praia do rico, a praia do pobre, a praia do gay, a praia disso, a praia daquilo. Mas é um Que você espaço. pode chegar na praia, às vezes, também, para quem é da periferia mais distante. Sim. E aí tem essa coisa do chegar, de como se faz. Eu acho que a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro. E a gente tem que pensar nisso em termos contextualizados. Sabe? Não é pegar um europeu que escreveu um livro sobre cidades para pessoas e fazer a mesma coisa que acontece na Dinamarca aqui. Né? São Paulo fez isso agora, lá no Vale do Engabaú. Que é isso, assim, pega um cara que descontextualizado para quem entrar aqui. Eu concordo com o Conrado que não é que é isso, assim, que na verdade é criminoso. Também eu concordo totalmente isso, né? Que não é questão de privilégios, são direitos básicos que são negados. Mas é isso, assim, eu tenho isso e outra pessoa não tem. Como eu fazer que outra pessoa tenha? E aí eu acho que eu, enquanto arquiteto, enquanto formador de arquitetos, eu tenho que buscar isso, sabe? Eu tenho que buscar um pouco sobre isso, assim. Tem uma referência aqui, corporeidade.ufba.br. Boa referência com discussões interessantes sobre o tema. Obrigada. Obrigado. Mas só voltando um pouco, não Vamos sei, você quer voltar. terminar? Não, eu acho que é isso, assim. Eu acho que viver em cápsula é muito difícil. A gente não está preparado para isso. A gente não está preparado em absoluto para isso, assim. E a gente tem que começar a gente vai repensar como que é viver nas nossas cidades, né? Mas Concordo é isso que eu tô total, falando, Conrado, porque assim. Moradia. antes disso, eu acho que já tinha uma questão que era, a gente já estava vivendo em cápsulas sem se dar conta, né? Porque aqui, não sei, mas aqui a gente ainda usa muito, assim, a gente está na rua, mas com um estado de medo, normalmente, e isso também faz com que as pessoas, em alguns momentos, se fechem um pouco. Eu lembro, acho que foi o Diácis que falou para mim uma vez, que a gente estava, enfim, em sala e falando isso, né? Que eu ando com medo, então ando com capuz, eu ando olhando para baixo para evitar de cruzar o olhar com alguém e isso dá abertura para a pessoa vir, né? E aí, como que isso vai para a cena, entende? Como que esse corpo vai dançar? Como que esse corpo vai se relacionar com o outro na dança, assim? Porque é esse corpo que vai criando camadas de proteção, né? Que vai tentando se proteger e se fechando para se proteger. Então, entende? Como que é isso na dança depois? E aí o René fala, penso que seja muito sobre afetar e deixar ser afetado. As relações para com o espaço dependem da disponibilidade do experienciador. Nós já temos essas cápsulas invisíveis há muito tempo. É isso que eu estou falando. E concordo com você totalmente. E a Lari, eu percebi que agora que sou uma escrava da produtividade. Acho que muitos de nós somos assim. Hoje eu mesma tive uma agenda de confinamento, né? E aí você começa a ver como que é difícil se despregar desse lugar também, assim. E só para terminar, o Conrado. Aí sim é privilégio ter a possibilidade de se isolar para não conviver com a miséria que esse sistema cria. Que também é um absurdo, assim, né? A gente se colocar, né? Quem se coloca nesse lugar, né? De não querer olhar para o mundo, olhar para a cidade onde vive, olhar para as diferenças sociais que são gritantes, né? E aí a gente só finge que não vê, só finge que não existe. Como que é essa relação, né? E como que se vive, né? Eu, quando estava falando dessa relação, que eu acho que a volta para as cidades, eu acho que é uma geração também, né, que começou a se organizar e a fazer coisas na rua, e a participar, e a querer ir para o boteco, a querer, enfim, fazer festa. O próprio carnaval de rua que explodiu no Brasil é isso, gente. A gente quer ocupar a rua, a gente quer conviver nisso, né? E não quer ficar isolado. Enfim, eu concordo totalmente com isso, sim. E eu acho que eu acho mais, Conrado, eu acho que não é privilégio isolar, eu acho que é egoísmo, eu acho que é outras coisas, eu acho que é viver num mundo fechado, né? Viver num mundo de condomínio e eu só convivo com os meus no meu Alphaville, onde eu faço tudo aqui. E o resto, né? Enfim. Eu vou voltar para o texto, porque senão a gente começa a falar de várias outras coisas e perde o foco
da dança e da arquitetura. Eu acho que também não é perder o foco, não. Acho que é conversar sobre o que está acontecendo no momento, né? E aí, eu estava falando dessa relação da arquitetura moderna, de querer fazer tudo mais, quando a arquitetura contemporânea vai focar vai perder o foco da matéria e vai para as relações, né? E aí, nesse artigo que eu escrevi, tem uma coisa que, para mim, foi definidora metodologicamente para entender, foi que existem conteúdos na arquitetura que vão influenciar, né? Que vão influenciar diretamente isso, né? Então, que conteúdos são esses? Eu separei conteúdos sociais e conteúdos físicos, né? Que é um pouco o que nas artes pós-década de 60 a gente vai chamar insight específico e insight oriented, né? Enfim, por que isso, né? Porque na arquitetura, quando a gente vai experienciar no espaço, a gente não experiencia só fisicamente. A gente também experiencia mentalmente, né? Não sei se vocês tiveram essas coisas, assim, de entrar no lugar e assim, se emocionar de estar no lugar, né? Às vezes eu entro no lugar, eu arrepio. E aí isso serve tanto, por exemplo, assim, quando a gente vai num funeral, quando a gente vai numa missa, né? Então, assim, toda a preparação que é física, mas ela também é mental, é social, é cultural, e ela vai abrir percepção para as outras coisas, né? E esses espaços, eles são preparados para isso, né? Então, na arquitetura, os conteúdos físicos culturais, e aí também eles vão se intercruzar. Não tem como eu separar total. Eu separo nesse texto só para ficar mais fácil metodologicamente, né? Mas o que acontece é que esses conteúdos físicos e culturais, eles são indissociáveis. Você pega, por exemplo, eu moro na cidade de Goiás, né, uma cidade histórica, e aqui a cidade foi toda construída com terra, né, com tijolo de terra e telhado de terra, enfim. O que acontece nisso? Isso é um conteúdo que é físico, que é a terra, mas é cultural, porque não tinha como fazer as coisas de outra maneira, sabe? Porque era o que tinha aqui para se fazer. Tinha cal para pintar, tinha terra para fazer. Então, a questão tecnológica ela também está embutida com a questão social, cultural, enfim. E aí eu vou começar a falar um pouco dessa coisa do conteúdo físico. E como o conteúdo físico ele foi importante para eu começar a pensar na composição em tempo real, né? Nessa relação da dança. Onde eu tô, como que vai influenciar nesse meu corpo, né? A Lupe, naquele livro A Poética da Dança Contemporânea, ela fala que o conteúdo físico é tudo que é medível, medido, e eu consigo examinar, e eu consigo fazer relações geométricas nesse conteúdo físico, né? E aí, por conta disso, quando a gente pensa na composição em tempo real, o espaço dá no espetáculo e o espetáculo se dá no espaço, né? Eu começo a misturar tudo isso. E aí, como para pensar historicamente, né, dentro disso, a gente vê que depois da década de 60, esse teatro, ele explode, né? E ele já era explodido, na verdade, né? Se a gente pensar as primeiras manifestações do teatro ocidental, e aí eu estou falando bem teatro ocidental e dança ocidental, Grécia, se dava no lugar em círculo, onde o boi moía o grão, né? Então, antes da colheita, todo mundo fazia festa para poder saudar aquilo, saudar os deuses. E aí as danças começam a ser danças circulares. Então, tanto que é maluco essa relação, assim, né? Dança circular porque você faz num lugar que é de círculo. Logicamente, tem diversas outras coisas, sociais e culturais também envolvidos no círculo. Mas o espaço, ele vai se configurar também no formato. E aí, quando a gente cai nesse teatro, caixa preta, italiana, é muito no sentido do sistema da arte, sabe, né? E aí eu começo a reproduzir aquilo, eu posso colocar em qualquer lugar. Década de 1960, quando eu começo a dançar em outros lugares, eu começo a reconfigurar também esse corpo que está dançando, eu começo a reconfigurar o que eu estou dançando. Porque começa a influenciar. Eu já não é mais uma tentativa de universalidade desse espaço. Esse espaço não é tão universal assim. Ele começa a influenciar um pouco, né? E aí, ontem, vamos falar um pouco da Anne Harper, da Judson Churchill, e enfim, esse espaço começou a impregnar nessas pessoas, né?
E ele dá uma ruptura da obra autônoma, né? Então, quando a gente pensa na composição temporal, não é uma obra autônoma. Ela depende do espaço também. Ela depende de quem está vendo. Então, eu sempre faço eu fico pensando nessa interface. Quem dança, quem vê quem dança e o lugar onde se dança, né? E aí, dentro desse conteúdo físico, eu fico pensando em planos, assim. Piso, plano de chão, plano de cobertura e plano vertical. E como que esses planos se dão e interferem nisso. E aí o piso é fundamental, né? A Ana tem um texto dela que ela vai falar que o chão é o partner do intérprete e que, de fato, a gente precisa desse chão. E o chão vai ser o que vai nos conectar, né? E a diferença desse chão vai modificar completamente onde eu estou dançando e o que eu estou dançando. A gente tem um caso, uma vez a gente estava, que ferrou um pouco a vida da Ana, foi a gente estava dançando na praça e a Ana estragou o joelho dela, né? Teve muitos problemas. Então, porque de fato o chão influenciou diretamente. No som do sino da igreja, né? E é isso, assim, né? Vou chegar no sino, que são os sons. Então, esse chão, ele vai influenciar, né? Então, se ele tem cor, ele vai influenciar na dramaturgia, porque eu posso dançar só no amarelo ou só no azul. Se ele tem um rejunte, eu posso pular o rejunte. Se ele tem desnível, como que isso vai se dar? Enfim. A cobertura, né? As coisas do céu, que dá uma amplitude, né? E as coisas do que eu posso segurar e o que me dá um limite, né? A cobertura me limita nesse sentido. E as coisas dos verticais, né? O vertical é onde começa e onde termina. Então é muito diferente eu dançar numa praça de dançar numa sala de 3x3. E aí eu acho que isso da composição em tempo real, para mim, o que se dá mais forte de leitura desse espaço é escutar o espaço, né? Não dá para dançar como eu danço numa sala fechada na praça. Se eu quiser atingir quem eu for atingir, né? E aí as coisas de onde termina e onde começa. Isso é importante, essa delimitação dentro da composição temporal e como que a arquitetura ela vai influenciar nisso. E aí mais outras coisas, aberturas, né? Uma janela, uma porta, como que a gente dança. As paredes também, elas são muito suporte, né? E mesmo não só na composição temporal, eu sempre lembro daquele espetáculo da Pina Bausch, que eu esqueci o nome agora, que ela dança de olho vendado, que se atira na parede. Como que chama, Ana? Você lembra? Café Miller. Café Miller. Né? Então, a parede, ela também ela é um partner ali. Né? Ela também vai influenciar nisso. E o som, a Ana falou dessa coisa do som, né? O som ele é fundamental para o espaço. Né? Se você está dançando e toca o sino da igreja, ele vai ser o definidor da sua dramaturgia. Se está dançando Passa o Carro da Pamonha, ele vai definir a dramaturgia. E ele vai influenciar essa dramaturgia. Um pouco que a Kátia Canton chama de narrativas enviesadas, né? Que ele vai enviesando, né? Então, assim, se Passa o Carro da Pamonha eu estou dançando, a pamonha começa também a dançar ali, e aí a minha dramaturgia começa a ser influenciada por aquilo ali, né? Deixa eu ler aqui o que o Conrado falou, que ele gosta da maneira como a Faiga fala, formas de espaço são meio e o modo da experiência humana. É isso, assim, é uma definição maravilhosa, né? A Camila falou que nós dançamos com o espaço, mas ele também dança com a gente, o protagonista dele também. Sim, não é só a gente que dança no espaço, o espaço dança com a gente e o público que está assistindo, ele também dança com a gente. Então, acho que são essas interfaces de quem está dançando, até virar uma coisa só, né? Tem um texto muito bonito do André Lepec, que é numa coletânea do Itaú Cultural, que ele fala sobre isso, sobre os planos de chão, enfim, ele vai falando sobre essa relação, né, do bailarino com o chão. Aí o Conrado falou que som é espaço. Sim, e o total. René perguntou, narrativas enviesadas? É um livro da Narrativas Enviesadas, quando a gente fala sobre isso, quando é um pouco dessa relação da arte contemporânea, isso na dança, no teatro, nas artes visuais, na música, onde eu começo a perder um pouco essa relação das grandes narrativas, né? Eu não tenho uma grande narrativa, mas eu tenho as pequenas narrativas que vão se enviesando e vão atravessando, e eu não sei onde ela começa, eu não sei onde ela termina, e ela repete, ela volta, ela para e tal. O livro, se não me engano, chama Narrativas Enviesadas. Eu vou dar uma olhada, eu tenho ele aqui, na hora que der um intervalinho eu vou pegar ali, que é da Kátia Canton. A Kátia Canton é uma professora da USP das Artes Visuais, se não me engano. Eu vou pegar agora que o povo está pedindo o nome do livro, rapidinho.
A gente fica vendo quadrinhos enquanto isso, gente, analisando. Aquele verde ali com aquela menina de óculos, fui eu que dei pra ele de presente, viu, gente? Gente, quem não me conhece, eu sou meio assim mesmo, meio narrativa enviesada. Começa e termina. É porque senão eu me perco. A Kátia Canton, ela tem uma coleção que eu gosto muito, uma coleção pequenininha de ensaios que chama Temas da Arte Contemporânea, vem num box. Eu acho que isso tudo acha em PDF, viu, gente? Que chama Narrativas Enviesadas. O livro esse, aqui. Narrativas Enviesadas. É um livro pequenininho, mas que eu acho que é muito, muito, muito legal, assim, né? Eu gosto muito dela. Tem a Kátia da Vânia Mignoni, esse aqui. Já desfocou Adorando as as paredes, né? Paredes dos quadros, gente. Parênteses, abriu, fechou, ok. A live dos quadros é outro dia, gente. E aí eu acho que as narrativas enviesadas, elas são muito importantes quando a gente vai pensar... Olha, desculpa, todo fã-clube. Ó, Emiliano é outro, não quer saber de mim jamais. Aí, ó, Emiliano veio As pra lá. pessoas maravilhosas que acham que vem lá. Né? Beijo pro Emiliano Moura. As narrativas enviesadas, elas vão ser extremamente fundamentais, porque é isso, assim, esse conteúdo físico, né, do espaço, e aí o espaço, ele não é só conteúdo físico, ele também é um conteúdo sociocultural, né, e aí eu acho que esse conteúdo sociocultural é o que vai dar um gás danado na composição em tempo real. Porque além do físico, né, e é muito quando a gente pensa nas artes visuais, o site específico que eu vou trabalhar a partir do que tem aqui, né, fisicamente, e aí eu tenho o site oriented que é a partir do que é o lugar. Então, assim, se eu vou dançar numa escola, o que vai mudar esse espetáculo que eu estou dançando nessa escola? Muda completamente, porque tem um conteúdo sociocultural ali que vai definir essas minhas narrativas, essa minha dramaturgia, né? Ó, a Drica tá falando que tem PDF esse livrinho. É bem pequenininho, compensa. E aí eu acho que esse conteúdo sociocultural, ele vai dar possibilidade de estratégia de composição, né? Ele vai falar assim que, por exemplo, e aí foi muito a partir da minha dissertação que eu comecei a pensar nisso, assim, que eu lembro que a gente dançava um espetáculo que chamava Sobre Pontos, Setas e Planos, e a gente dançou em vários lugares diferentes. E aí eu tentava pensar o que mudava nesses lugares. Então a gente dançou numa galeria de arte, a gente dançou na universidade, a gente dançou no centro de bairro da periferia, a gente dançou na praça. E eram espetáculos completamente diferentes, porque esses conteúdos sociais apareciam, né? Então, assim, se eu estou na universidade, eu vou falar de temas que me chegam na universidade. Se eu estou no bairro da periferia, vai me chegar temas do bairro da periferia. Quando a gente viajou com esse espetáculo por norte de Minas, pelo Triângulo Mineiro, foram outras relações também que se davam, né? Então, porque aí tem uma relação que para mim é muito séria, assim, e que agora no doutorado eu estou tentando entrar isso mais forte, que é a relação das memórias, né? E como que se dão essas memórias nesses lugares, e e quais são as condições de destruição da memória que a gente vive, né? O Didi Huberman, em alguns textos dele, ele vai falar que a memória é sempre um incêndio, né? É sempre um livro que a gente está queimando, é sempre uma coisa que a gente está elegendo. E aí eu acho que a composição em tempo real, ela vai eleger essas memórias que essa arquitetura traz, né? Se é uma praça, se é uma boate, se é um apartamento que a gente está dançando, que memória tem aqui, né? Por exemplo, cada pessoal dos quadros, assim, sempre que alguém vem aqui em casa, eu vou contar a história de cada quadro, assim. Porque eles têm memória. Aí tem gente que fala assim, nossa, você tem trem demais. Emiliano. Oi? Essa é a live que a Juliane que tá aqui quer. Sim. Né? Mas, por exemplo, sei lá, essa florzinha aqui, ela tem uma memória que era quando eu fui padrinho de casamento com um padre meu, que essa flor estava na roupa. E eu guardo porque eu tenho um carinho muito grande pro meu compadre, né? Então, eu acho que isso ativa o corpo da gente no espaço. É impossível, assim, a gente tentar dançar. É impossível, não. É possível, só que é uma chatice danada. Você vê aquela pessoa que está dançando com ela mesma sem dançar com o espaço, né? Ela está dançando aqui, né?
Quando a gente fala assim, a pessoa está aqui. E aí ela perde essa possibilidade de tantas memórias que esse espaço traz, né? Que esse espaço constrói. Por isso que é importante, às vezes, quando a gente vai dançar em algum lugar, saber o que era aquele lugar, quem que fica ali, né? Quem passa por aquilo ali. Vai dançar na praça, dá uma olhada antes. Né? A Ana tem um trabalho, às vezes, de rua com os meninos da universidade, assim. Como que se dá aquilo ali, né? No Oi. final, vocês podiam sortear um quadro. Aqui a gente deu uma conversada. Vou sortear um meu. Uma coisa em relação a isso, que é também porque existem coreografias invisíveis nesses espaços, né? Aqui, por exemplo, sei lá, a gente vai ali, teve um tempo que o grupo de pesquisa, a gente se manteve no Porto Iracema, que é na região do Dragão, não sei se a galera que não é daqui de Fortaleza conhece, mas tem uma série de ambulantes, tem segurança paisana, tem moradores de rua, tem guardadores de carro, e eles têm os espaços invisíveis demarcados, né? Então, assim, você chega para dançar num lugar como esse, não é só chegar, colocar teu corpo lá e começar a se mover, né? Existe toda uma relação pré-estabelecida ali já. E com pessoas que estão ali cotidianamente, né? Da mesma forma, eu fico pensando duas situações que aconteceram com a gente dançando sobre pontos retas e planos, que uma foi nesse dia mesmo que eu me lesionei, que a gente ia dançar dentro de uma academia, e chegou lá, tinha uma praça imensa na frente, a gente começou a não ver mais sentido, né, de estar ali encerrado no espaço, sendo que tinha uma praça na frente, só que essa praça era na frente de uma igreja, né, então assim, qual que é a relação que se estabelece? Você chega lá e dança? Não, né, a gente foi na igreja, conversar com o padre, pedir a tomada dele emprestada para ligar o som, perguntar para ele se estava tudo bem da gente estar ali naquele momento, ele combinou com a gente o horário da gente terminar para a missa começar, né, assim, durante o espetáculo, ele me chamou para falar que eles iam tocar o sino, se isso ia atrapalhar o espetáculo ou não, o que ele fazia. Então, assim, é toda uma relação do aqui e agora que é construída, né? E a outra coisa... Isso, a Jéssica tá aí. Jéssica! A outra coisa era na academia, inclusive, onde a Jéssica, né, dava aula. E aí... e outro dia, não sei se você lembra, que para mim foi uma cena fortíssima, que nunca saiu da minha cabeça, né? Que a gente viu uma cena de vários cachorros estuprando uma cadela, assim, 5 minutos antes da gente começar o espetáculo, no lugar onde a gente ia fazer o espetáculo, assim. Então, né, como você não se relaciona com isso, assim, como você não olha para isso, isso afetou a gente profundamente, né? E são relações daquele espaço, que se dão ali, naquele momento, enfim, né? Gente, tem mais um monte de coisa. Mônica, Dani pedindo beijos. Beijo pra Daniela, maravilhosa. Mônica, uma das minhas dificuldades na composição em tempo real é que às vezes ela se perde nela mesma. Vou continuar aqui, depois a gente comenta. Conrado, em relação a isso da memória e como é atualizado em cada momento, é bem bergsoniano. E a Débora, Steve Paxton já dizia, ninguém dança sozinho, todas as memórias entram junto. Mônica, sim, igual quando a gente foi dançar na Praça do Ferreira, começamos a entender as relações das pessoas com o local. E aqui, gente, para quem não conhece Fortaleza, a Praça do Ferreira é um lugar que, além de muitos moradores de rua, também tem muitos artistas de rua, né? Então, os espaços são totalmente esquematizados, assim. E aí a gente começou a dançar, enfim, e aí eles também tinham uma curiosidade de saber o que a gente estava fazendo lá, né? O que a gente estava propondo para aquele espaço. Aqui na Praça do Ferreira também tem uma fiscalização, né, que existem os fiscais para olhar o que as pessoas estão fazendo ali, enfim. Tem todo um sistema de controle também na praça, né? Paty falando de Bocaiúva, da apresentação dos cachorros. Conrado, mas Ana, essa disponibilidade para escutar o espaço e respeitar o que já aconteceu lá não é necessariamente regra. Tem gente por aí que só quer dar show e tá pouco se lixando. Suelen, é tão importante você conhecer o espaço antes de fazer algo lá, quando trocar uma ideia com quem já habita naquele espaço antes e depois. E o Conrado tá aflito de ter que editar tudo. É horrível, né? Eu sei, participei de uma live esses dias com a mesma sensação.
E ainda o povo entendia tudo errado que eu tava falando, porque você digita rápido. Aí eu falei, ai, não era isso que eu queria dizer, não. Mas enfim, gente, Conrado, eu acho que é super sério isso, né, que você tá falando. Acho que a Emiliano pode comentar um pouquinho também. Porque normalmente a gente vai para os espaços, entuxa a nossa arte lá e acha que todo mundo tem que sair respeitando a gente, assim, que do meu ponto de vista é um pouco de soberba também da nossa parte, de achar que a gente é muito especial ou melhor do que qualquer outro ser humano, que do meu ponto de vista é um pensamento bem equivocado. E a gente sempre chega achando que a gente tem algo muito brilhante para compartilhar e tal, sendo que a vida ela já é brilhante por si só e tem muitas coisas acontecendo ali. E eu, particularmente, acho que quando eu vou para os lugares, assim, são espaços de troca e muitas vezes eu tenho até mais a aprender do que a ensinar nesses espaços. Mas isso é muito sério, né? A gente foi no próprio Temporal dançar aqui, numa comunidade, e, enfim, teve todo um diálogo antes, várias visitas à comunidade antes da gente ir para lá, de fato, né, fazer a ação. Mas tinha um receio grande, assim, dos líderes da comunidade, porque já tinha acontecido de uma galera ir lá, assim, com uma performance, né, totalmente fora, do contexto da comunidade, e se apresentar e sair muito chateado porque a comunidade não dialogou com aquilo. E a galera falava assim, gente, mas as pessoas estão aqui super invisibilizadas, vivendo essa estrutura, normalmente em contato com TV, com a novela. E aí não dá para você chegar aqui e apresentar uma coisa, né, super uau, contemporânea, nananã, fora do contexto e achar que isso vai ser absorvido, né, de cara, assim, não é? Você tem que saber onde você está entrando, com quem você está falando, você está dançando para quem, com quem, em que lugar, né? E aí foi muito bonito no final, porque a gente fez toda uma visita guiada, foi conversando com os moradores e no fim, quem quis dançou e a gente também foi dançar nos lugares que a gente sentiu que as pessoas estavam abertas para receber aquela dança. E a gente acabou dançando muito menos para as pessoas e muito mais com as pessoas, assim. E aí foi muito massa, porque no outro dia eles me ligavam e falavam assim, gente, vocês precisam voltar, a gente tem que fazer isso de novo, que foi muito massa. E não é nada, a gente não fez nada excepcional, a gente só tentou entender onde a gente estava, sabe? E estar com as pessoas de fato naquele momento, né? E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão da Mônica, que de se perder em si mesma, né? Que eu acho que a gente passa por alguns processos dentro da improvisação, que o primeiro é a gente tentar se autoconhecer e descobrir as nossas potencialidades, as nossas fragilidades também, e até onde a gente pode mergulhar dentro da gente, e aí se abrir, né, pro outro, assim, pensar que esse corpo é mundo, que o indivíduo é coletivo, né, e que a gente é espaço, e espaço é o nosso corpo, né, e aí, para partir disso, a gente começar a se conectar com as coisas que estão acontecendo aqui agora, né, e dialogar com isso, e fazer com que a dramaturgia seja existente a partir disso, né, do que está acontecendo nas relações desse momento, e não sobre o que eu quero dizer, né? E não estar nesse lugar do protagonismo o tempo todo. O protagonismo é da cena, né? E a gente está ali para fazer com que a cena aconteça. E em alguns momentos pode ser nem entrar em cena. Em alguns momentos pode ser ficar em silêncio ou em pausa, né? Mas enfim, Emiliano, se você quiser comentar também. Fernando Prado apareceu aqui também, meu povo, olha. Minha mãe apareceu aí. Cadê sua mãe, gente? Ela mandou um coração. Gente, a Drica falando, né? Falta de respeito é a lógica colonizadora. Exatamente, Conrado. Isso aí sobre arrogância e mentalidade colonizadora. Quantic Move, que eu não sei qual é o seu nome. Cadê? Espectador emancipado. Conrado, menos é mais. Sinto que a dança tem que deixar espaço para a comunicação acontecer. Silêncio, pausa, escuta, espaço como vazio. Gente, a gente vai cair em 20 segundos. A Drica está falando do mar japonês, que é um conceito bem massa. Procurem saber, porque é muito interessante. Tem um livro também muito curtinho falando sobre isso.
A gente vai cair e a gente já volta, tá bom? Então não abandonem a gente. Voltem com